Ele tirou um maço de papéis do bolso interno de seu casaco velho, desdobrando-os com uma calma que me arrepiou. Eu esperava qualquer coisa, menos aquilo. Não palavras, não um pedido, mas um gesto frio e calculado. Ali, diante dos meus olhos, estava um contrato pré-nupcial. E não era um contrato qualquer. As cláusulas eram agressivas, feitas para proteger uma fortuna inimaginável, para amarrar quem as assinasse a termos que fariam qualquer advogado suar frio. Minha cabeça girava. O homem que eu conhecia, ou achava que conhecia, como o mendigo do bairro, aquele que aceitava minhas sobras de comida com um sorriso tímido, agora me olhava com uma frieza de dar medo. Seus olhos, antes cheios de uma humildade quase tocante, agora brilhavam com uma inteligência afiada, quase cínica. Naquele instante, percebi que tudo era uma farsa bem orquestrada. A roupa maltrapilha, a barba por fazer, o jeito de falar arrastado. Tudo! Eu senti um nó na garganta. Aquele contrato era a minha saída. A única saída que me restava. Minha família estava afundada em dívidas, e eu precisava de um casamento, de um nome, de uma estabilidade que parecia impossível de alcançar. Aceitar aquilo significava jogar fora qualquer ideia de romance, de amor verdadeiro, de um futuro construído com carinho. Mas, ao mesmo tempo, significava dar um fôlego aos meus pais, tirar o peso dos seus ombros. Com a caneta na mão, meu coração batia forte, como se quisesse sair pela boca. A vida nunca mais seria a mesma. Eu sabia disso. Estava prestes a me amarrar a um desconhecido que se revelara um bilionário disfarçado, um homem que brincava com as aparências e com a vida das pessoas. Mas, no fundo, uma parte de mim sentia uma pontada de esperança. Uma reviravolta financeira inesperada, vinda do lugar mais improvável, da pessoa mais improvável. O destino tem um jeito peculiar de nos presentear com o que menos esperamos e punir com o que mais desejamos. Essa frase me veio à mente naquele momento, como uma verdade cruel. Eu desejava amor, carinho, uma vida simples e feliz. Mas o destino me entregava um contrato. Um contrato com um estranho rico, que se escondeu atrás de uma máscara de pobreza. A tensão no ar era palpável. Eu estava presa a um futuro incerto, amarrada a um homem que eu não conhecia de verdade, mas que tinha o poder de mudar tudo. O que ele queria de mim? Por que se escondeu? Essas perguntas martelavam na minha cabeça, mas não havia tempo para respostas. A caneta pairava sobre o papel e a decisão precisava ser tomada. Meu futuro e o da minha família dependia daquele sim. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Sua interação é muito importante para nós. Ainda olhando para o contrato, eu senti o peso de cada palavra impressa ali. Cada cláusula era um lembrete do abismo entre nós, do jogo de poder que ele claramente dominava. Ele não era um mendigo. Ele era um manipulador, um estrategista. E eu, uma peça em seu jogo, ou talvez a única saída para o meu próprio. A frieza de seus olhos me dizia que não haveria piedade, que eu estava entrando em um acordo que mudaria tudo e que não teria volta. E no fundo eu sabia que não tinha escolha. A caneta desceu e eu assinei. Minha vida, antes daquele dia, era bem diferente. Eu morava num bairro operário, desses onde as casas são coladas umas nas outras, com jardins pequenos e muros baixos. As ruas estavam sempre cheias de gente, crianças brincando, vizinhos conversando na frente de casa. O cheiro de comida caseira vinha de todas as janelas, e o barulho de carros passava o dia todo. A rotina era de trabalho duro. Eu trabalhava numa loja de roupas de sol a sol, e mesmo assim mal dava para pagar as contas. Meus pais, já idosos, tinham a saúde frágil e dependiam muito da minha ajuda. Na nossa comunidade, o casamento era visto como um passo importante, não só por amor, mas também por estabilidade. Ter um marido era sinal de respeito, de que você tinha alguém para te ajudar a construir uma vida. As mulheres da minha idade já estavam casadas ou noivas, e a pressão para eu encontrar alguém era constante. Minha mãe, com a melhor das intenções, sempre me falava para procurar um bom partido, alguém que pudesse me dar segurança e tirar a gente daquela vida apertada. Eu sempre sonhei com isso, claro,
mas a realidade era bem mais dura. Os homens que eu conhecia não tinham muito a oferecer, e os que tinham não se interessavam por uma moça com tantas responsabilidades. Foi nesse cenário que o mendigo apareceu. No começo, ele era só mais um rosto nas ruas do bairro. Ele andava sempre meio cabisbaixo, com roupas velhas e sujas, e uma barba por fazer que escondia metade do rosto. Mas tinha algo nele que chamava a atenção. Ele nunca pedia esmola, só ficava sentado num banco da praça, observando o movimento. Parecia que estava sempre pensando em algo distante, e isso o diferenciava dos outros. Ele tinha uma aura de mistério, de alguém que não pertencia àquele lugar, mas estava ali por algum motivo. De vez em quando, eu passava por ele a caminho do trabalho e sentia pena. Um dia, comprei um pão na padaria e ofereci a ele. Ele me olhou com um brilho nos olhos que me surpreendeu. Não era um olhar de fome, mas de gratidão, de reconhecimento. Aquele pequeno ato de caridade virou um hábito. Às vezes, levava uma fruta, um café. Ele aceitava tudo com um aceno de cabeça e um sorriso tímido. Nunca trocamos muitas palavras, mas sentia uma conexão estranha, uma espécie de cumplicidade silenciosa. Ele parecia entender a minha vida, e eu, a dele, mesmo sem saber quase nada sobre ele. Enquanto isso, a dívida da minha família só aumentava. Meu pai tinha feito um empréstimo para um tratamento de saúde que não deu certo, e agora os juros estavam nos sufocando. Eu estava desesperada. Comecei a pensar em todas as saídas possíveis, e o casamento por contrato, que antes era uma ideia absurda, começou a fazer sentido. Eu precisava de dinheiro, e rápido. Precisava de um nome forte, de uma estabilidade que pudesse proteger minha família. Era uma necessidade urgente, impulsionada por uma dívida que ameaçava nos tirar tudo. Eu já tinha ouvido falar de casamentos arranjados para resolver problemas financeiros, mas nunca imaginei que seria a minha realidade. A ideia de ter que me casar sem amor, por obrigação, me dava um aperto no coração, mas a situação da minha família era mais importante que qualquer sonho romântico. Cada dia era uma batalha, e eu estava perdendo a guerra. A busca por um marido por contrato se tornou uma obsessão silenciosa. Depois de tantos fracassos e humilhações, eu não via outra saída. Tentei de tudo. Coloquei anúncios discretos em jornais de bairro, conversei com conhecidos que poderiam me ajudar a encontrar alguém disposto a um acordo. As respostas eram sempre as mesmas, ou propostas indecentes, de homens que só queriam se aproveitar da minha vulnerabilidade, ou risadas e olhares de pena. Lembro de um que me prometeu mundos e fundos, disse que me ajudaria, mas no fim só queria meu dinheiro e sumiu. A decepção era um soco no estômago a cada nova tentativa. Minha esperança diminuía a cada dia que passava. Eu me sentia humilhada. As pessoas da minha comunidade, que antes me olhavam com respeito, agora cochichavam. Sabiam que eu estava desesperada. Era como se a minha vida estivesse exposta para todo mundo julgar. A cada porta fechada, a cada promessa quebrada, a sensação de desespero crescia. Eu me via num beco sem saída, sem perspectiva de resolver a dívida que sufocava minha família. Muitas noites eu chorava sozinha, me perguntando onde eu tinha errado, por que a vida era tão cruel comigo. A ideia de que eu teria que abrir mão de qualquer tipo de felicidade pessoal para salvar minha família era cada vez mais real. E, de alguma forma, em meio a todo esse caos, o mendigo continuava aparecendo. Ele surgia nos momentos em que eu estava mais para baixo, sentado no mesmo banco da praça observando. Nunca me abordava diretamente sobre meus problemas, mas seus olhos pareciam entender a minha dor. Ele me oferecia um apoio moral sutil, um olhar compreensivo que valia mais do que 1000 palavras. Ele nunca me pediu nada, nem me ofereceu ajuda financeira. Era apenas uma presença constante, um lembrete de que alguém ainda me via como um ser humano, e não apenas como um problema a ser resolvido. Eu me perguntava por que ele estava sempre ali. Era uma coincidência ou ele sabia de alguma forma o que eu estava passando? Eu tentava afastar esses pensamentos, mas eles voltavam. A forma como ele me olhava, com uma mistura de curiosidade e respeito, era diferente de todos os outros. Ninguém mais me olhava assim. As pessoas ou me ignoravam,
ou me viam como uma oportunidade. Ele não, ele só observava. A lembrança dele, com seu jeito calmo e sua presença discreta, se tornou um pequeno ponto de paz em meio à tempestade. Eu confiava nele de um jeito estranho, mesmo sem saber quase nada sobre sua vida. Talvez fosse porque ele nunca me julgou, nunca me pediu nada. Ele apenas estava ali. E foi essa presença constante, essa estranha conexão, que me fez ver a proposta dele sob uma nova luz. Quando ele finalmente fez a oferta de casamento por contrato, por mais estranha e inesperada que fosse, ela não pareceu tão absurda quanto deveria. Na verdade, naquele ponto parecia a única saída plausível. Todas as outras portas estavam fechadas. Todos os outros caminhos levavam ao mesmo lugar, a ruína. A oferta dele, por mais assustadora que fosse, era um fio de esperança. Era a única chance que eu tinha de salvar minha família daquela situação terrível. Eu estava exausta de lutar, de tentar encontrar uma solução que não existia. A proposta do mendigo era a única coisa que me restava. Era um salto no escuro, mas eu estava tão desesperada que qualquer luz, por menor que fosse, valia a pena. A dívida estava virando uma bola de neve, e eu não podia mais esperar. Minha família precisava de mim, e eu faria qualquer coisa por eles. A dívida, que antes era uma nuvem escura no horizonte, agora era uma tempestade violenta batendo à minha porta. As cartas de cobrança se acumulavam, os telefonemas eram constantes e as visitas de credores se tornaram cada vez mais frequentes. Eles não eram agressivos de cara, mas suas palavras tinham um peso, uma ameaça velada que me fazia tremer. Falavam em tomar a casa, em leiloar o pouco que tínhamos. A iminência de perder tudo era real, palpável. Cada dia era uma contagem regressiva para o desastre. Em casa, a tensão era insuportável. Minha mãe, sempre tão forte, agora andava curvada, com os olhos vermelhos de tanto chorar em segredo. Meu pai, que sempre foi o pilar da família, se fechou em si mesmo, sentindo-se impotente. As discussões sobre o futuro incerto eram constantes, e eu me sentia no meio de um campo minado, tentando acalmar os ânimos, mas sem nenhuma solução real para apresentar. Eles me olhavam com uma mistura de esperança e desespero, e eu sentia o peso de suas expectativas sobre meus ombros. Eu era a filha mais velha, e sentia que era minha responsabilidade resolver aquilo. Os vizinhos, antes tão próximos, agora me olhavam com uma curiosidade mórbida. Os cochichos aumentaram, os olhares de pena me seguiam pela rua. Ninguém oferecia ajuda, apenas observavam a nossa queda. Era como se estivéssemos em uma vitrine, com todos comentando sobre nosso infortúnio. Eu sentia vergonha, mas também uma raiva crescente. Raiva da situação, raiva da minha impotência, raiva do mundo que parecia nos virar as costas. Foi nesse cenário de completo desespero que a decisão de aceitar a proposta do mendigo se tornou não apenas uma opção, mas a única saída. Eu tinha dúvidas, claro. A situação era estranha, bizarra, até. Mas o que mais eu tinha a perder? Minha dignidade já estava sendo corroída pela dívida e pelo julgamento alheio. A estranheza da situação era um preço pequeno a pagar pela chance de salvar minha família. O dia da assinatura do contrato foi surreal. O escritório de advocacia era imponente, com móveis escuros e cheiro de couro e papel velho. As paredes eram cobertas por diplomas e quadros que eu mal entendia. Eu me sentia pequena, deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. O advogado, um homem sério com óculos finos, lia as cláusulas com uma voz monótona, e eu mal conseguia processar as palavras. Era como se eu estivesse em um sonho ruim, assistindo a tudo de fora. Ao meu lado, o mendigo, agora com roupas limpas e um corte de cabelo simples, parecia um outro homem. Não havia nada de desleixado nele. Sua postura era ereta, seus olhos, antes tão gentis e compreensivos, agora tinham um brilho calculista, penetrante. Ele não era o homem que eu conhecia da praça. Ele era frio, distante e observador. Durante toda a leitura, ele não disse uma palavra, apenas assentia ocasionalmente com uma expressão inescrutável. Eu sentia como se estivesse vendendo minha alma em troca de segurança. Cada palavra do contrato parecia me amarrar mais e mais a um futuro incerto,
com um homem que eu mal conhecia e que, a cada minuto, se revelava mais complexo e misterioso. A caneta em minha mão parecia pesada e o papel à minha frente uma sentença. Mas a imagem da minha mãe chorando e do meu pai em desespero pesava mais. Respirei fundo, tentando ignorar a voz em minha cabeça que gritava para eu fugir. Assinei. Quando terminei, levantei os olhos para ele. Ele me olhava com uma intensidade que me fez recuar um pouco. Não havia triunfo em seu olhar, nem pena. Apenas uma avaliação fria, como se estivesse analisando uma peça de xadrez. Naquele momento, percebi que o mendigo não era simples. Ele era um jogador e eu acabara de entrar no jogo dele, e eu não tinha ideia das regras. Aquele olhar me perturbou profundamente. Quem era ele de verdade? E o que ele realmente queria? A segurança financeira que eu tanto ansiava parecia vir com um preço muito mais alto do que eu imaginava. A partir daquele momento, minha vida não seria mais a mesma. A vida seguiu seu curso estranho, com o contrato nos ligando de uma forma que eu jamais imaginei. Meu marido, por contrato, que agora eu chamava de Daniel, se mudou para a pequena casa da minha família, mas era uma presença discreta. Ele passava a maior parte do tempo em seu quarto, ao telefone, ou saía por horas. Ninguém na vizinhança desconfiava de nada. Para eles, Daniel era apenas um homem que havia conseguido um bom emprego e agora podia sustentar uma família. A dívida foi paga e a pressão diminuiu, mas a curiosidade sobre Daniel só crescia em mim. Um dia, enquanto arrumava o quarto dele, algo que eu fazia muito raramente, pois ele era extremamente organizado e reservado, encontrei um documento esquecido em cima da escrivaninha. Era um extrato bancário. Meu coração disparou quando meus olhos correram pelos números. Eram tantos zeros que eu tive que reler várias vezes para ter certeza. Aquilo não era um extrato de um homem comum, era o saldo de uma fortuna. Não uma fortuna pequena, mas uma que sequer cabia na minha compreensão. Bilhões. O ar pareceu faltar em meus pulmões. Bilhões? O homem que eu conheci como um mendigo, que se vestia com roupas velhas e parecia não ter onde cair morto, era um bilionário? A raiva subiu instantaneamente, uma onda quente de traição. Ele me enganou. Me fez acreditar que estava me fazendo um favor, quando na verdade ele estava apenas brincando comigo. Eu me senti estúpida, ingênua, usada. Mas junto com a raiva, veio uma pontada estranha de admiração. A astúcia dele era inacreditável. Quem em sã consciência conseguiria manter um disfarce tão perfeito por tanto tempo? Quando Daniel voltou, eu estava sentada na sala com o extrato em minhas mãos trêmulas. Ele me olhou e, pela primeira vez, vi um lampejo de surpresa em seus olhos. A máscara de indiferença caiu por um segundo. "O que é isso, Daniel?" perguntei, minha voz mal saindo. Ele suspirou, um som pesado que parecia carregar o peso de um segredo guardado por muito tempo. "Você descobriu então." A conversa que se seguiu foi um turbilhão de emoções. Ele me contou tudo. Explicou que era herdeiro de uma das maiores fortunas do país, mas que estava cansado de ser procurado apenas por seu dinheiro. Ele queria alguém que o visse por quem ele era, não pelo que ele tinha. Passou anos vivendo de forma simples, observando as pessoas, procurando por autenticidade. Ele disse que me observou por meses, viu minha bondade, minha luta e decidiu que eu era a pessoa certa para seu plano. O casamento por contrato era uma forma de testar se eu era diferente das outras, se eu realmente me importava com ele, e não com sua riqueza. Ele queria um amor verdadeiro e acreditava que, disfarçado, ele teria a chance de encontrar isso. A fúria ainda estava lá, borbulhando sob a superfície, mas as palavras dele me atingiram de uma forma inesperada. Uma busca por autenticidade. Eu, a pessoa que ele escolheu para essa busca. A ideia era absurda e romântica ao mesmo tempo. Mas eu não era uma boneca para ser manipulada. Ele podia ser um bilionário, mas eu não era uma ingênua. "Você me enganou", eu disse, minha voz mais firme agora. "E isso não está certo. Nosso contrato, ele precisa ser reavaliado." Seu olhar, antes penetrante, agora parecia quase apreensivo. Ele não esperava que eu reagisse assim. Ele esperava a raiva, talvez, mas não essa calma determinação. "Eu não sou um brinquedo, Daniel.
Não sou parte de um experimento social. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não te dá o direito de brincar com a vida das pessoas. Eu vi a surpresa em seus olhos se transformar em algo mais próximo de respeito. O poder, que antes estava apenas nas mãos dele, agora parecia ter se dividido. Eu não estava mais vulnerável. Eu tinha uma nova informação, uma nova força. Eu tinha o poder de decidir. E eu não ia me contentar com as migalhas de um contrato que ele havia ditado. Aquele jogo que ele pensou ter vencido estava apenas começando. E agora as regras seriam minhas também. As consequências daquela revelação foram imediatas e avassaladoras. A notícia de que o mendigo que se casou comigo era, na verdade, Daniel Almeida, um dos homens mais ricos do país, explodiu como uma bomba. A sociedade ficou chocada, a mídia empolvorosa. Minha vida, que antes era uma luta silenciosa por sobrevivência, foi virada de cabeça para baixo. Eu, a garota do bairro operário, de repente estava estampada em todas as capas de revista, em todos os noticiários. Minha família, claro, ficou dividida. Meus pais, a princípio, sentiram um orgulho imenso, aliviados por verem a dívida familiar finalmente resolvida e por eu estar em uma posição de segurança financeira. Mas logo o orgulho se misturou com um certo ressentimento. Eles não entendiam como eu pude me casar com um homem sem saber sua verdadeira identidade. Meus irmãos, por outro lado, viam a situação com uma mistura de inveja e admiração, sempre perguntando sobre os detalhes da vida de luxo que eu agora levava. A família de Daniel reagiu da pior forma possível. Tentaram anular o casamento alegando fraude e manipulação de minha parte. Contrataram os melhores advogados para descreditar-me, para pintar-me como uma aproveitadora. Mas o contrato era sólido. Daniel, em sua astúcia, havia se assegurado de que tudo estivesse legalmente amarrado, protegendo-se de interesseiros, sem imaginar que eu não era uma deles. Ironicamente, a mesma ferramenta que ele usou para me enganar, agora me protegia. Todas as tentativas de me desmoralizar falharam miseravelmente. Eu, por outro lado, decidi usar minha nova posição de forma diferente. Não me deixei levar pelo brilho do dinheiro fácil. Com a fortuna que agora estava à minha disposição, comecei a investir em minha comunidade. Ajudei a reformar a escola do bairro, criei um programa de bolsas de estudo para jovens talentos e apoiei pequenos negócios locais. As pessoas que me viam com desconfiança agora me olhavam com respeito e gratidão. As críticas da elite, que me consideravam uma intrusa, diminuíram à medida que minhas ações falavam mais alto que qualquer fofoca. Enquanto minha estrela ascendia, a de Daniel parecia cair. Apesar de sua fortuna inabalável, ele se viu isolado. A confiança, uma vez quebrada, era difícil de reconstruir. Seus amigos de longa data, que o admiravam por sua inteligência e sucesso, agora o viam como um manipulador. O disfarce que ele acreditava ser uma forma de encontrar autenticidade acabou por afastá-lo de todos. Ele tentou se aproximar, tentou explicar, mas a verdade era que ele havia traído a confiança de muitas pessoas, inclusive a minha. Não conseguíamos mais viver juntos. A mágoa ainda estava lá, uma ferida aberta. Eu percebi que, por mais que eu o respeitasse pela sua inteligência e por sua busca, a forma como ele conduziu essa busca me machucou profundamente. A riqueza não compra a felicidade, nem a confiança, nem o amor verdadeiro. Ele tinha tudo, menos o que realmente importava: a lealdade das pessoas ao seu redor. Nossa separação foi inevitável. Eu, agora financeiramente segura e emocionalmente forte, decidi seguir meu próprio caminho. O contrato foi renegociado e eu saí dele com uma parte justa da fortuna, que continuei a usar para o bem e com a dignidade intacta. Daniel ficou com sua imensa fortuna, mas sem a minha confiança, sem o meu respeito, sem o relacionamento que ele, no fundo, parecia ter buscado. A verdade é que a dignidade e a integridade valem mais do que qualquer fortuna, e essa foi a lição mais valiosa que aprendi nessa jornada inesperada.